Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amados, nós caímos. Amém? Nós não, né? A internet caiu, a gente não caiu, a gente permanece de pé. Em nome de Yahshua. Vamos voltar conosco aqui, em nome de Yahshua, para que nós possamos retornar a nossa conexão, em nome de Yahshua. Glória a Deus, aleluia. Para que não haja aí, né, nenhum tipo de confusão. Deixa eu ver aqui. Em nome de Yahshua, vamos voltar conosco aqui. Glória a Deus, aleluia. Amados, glória a Deus, aleluia. Nós voltamos, a conexão caiu, mas nós estamos aqui novamente, né, para adorar o nome do Senhor. Como eu disse hoje na abertura desta programação, nós vamos estar falando no podcast sobre as ovelhas e os lobos, aonde muitas vezes as pessoas estão sendo saqueadas dentro das suas próprias vinhas, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria empresa, sua própria igreja, o seu próprio ministério, seu próprio coração. Então hoje nós vamos detectar onde está o lobo, quem é o lobo, se eu sou o lobo, se eu sou ovelha. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui no podcast, na Rádio TV Kairos de Deus, aonde o Senhor, Ele vai mover as suas mãos poderosas para estar aí tocando nas suas emoções, curando as suas feridas. Há várias e várias pessoas, líderes principalmente, que estão muito machucados por causa das pessoas que andam ao seu lado, que caminham ao seu lado. Tenho atendido essa semana várias pessoas que fecharam as suas igrejas por caminharem com lobos, né? E hoje Deus vai jogar uma luz enorme na sua vida. Hoje, ou você se converte, ou você veja e analise até onde vale a pena você caminhar com o lobo. Aquele que protege o lobo mata as ovelhas. Então que você hoje possa estar aqui comigo nessa Rádio TV Kairos, né? Para aprender de Deus, para curar as suas feridas. Talvez você seja casada com um lobo. Talvez você que está aí me ouvindo tenha alguém que você ama muito, que tem comido a tua vinha, que tem destruído a tua colheita. Então hoje é dia de nós falarmos do amor. É dia de nós manifestarmos a graça abundante do Senhor. Quero que você prepare aí o seu copo com água, a sua peça de roupa, a sua fotografia, para nós estarmos orando, né? Para nós estarmos engrandecendo o nome do Senhor, aonde eu tenho certeza que Deus vai mover as suas mãos poderosas sobre você nessa tarde. E eu quero compartilhar com você aquilo que está no coração de Deus, que chegue sobre ti o socorro, a abundância, a fartura, que o favor de Deus venha sobre a sua vida, que você venha se alegrar hoje na presença do Senhor, que você venha aí abrir o seu coração e deixar o seu coração limpo, para que você possa receber o novo, para que você possa receber ajuda, consolo, conforto, para que você possa se alegrar na presença do Senhor, para que você possa viver uma vida baseada na verdade, baseada na vontade perfeita, perpétua e eterna do Senhor, na autoridade do nome de Yahshua. Então seja bem-vindo, você que chegou agora, você que está aqui conosco, amém? Glória a Deus, que você possa estar nos privilegiando com a sua presença, ok? Para que nós possamos falar do amor do eterno. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Estou aqui avisando o pessoal que a outra live caiu. E essa agora é a que está aí. Amém?
Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que você possa estar na comunhão do eterno, na comunhão da absoluta graça de Deus. Deus tem uma graça que é absoluta, ela é completa, ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela é gloriosa, ela é tremenda nas nossas vidas. Que o Senhor possa estar movendo sobre a sua vida o melhor do Senhor, o melhor. Amados, quando nós oramos assim, às vezes as pessoas não entendem porque as orações não são respondidas nas nossas vidas. A oração, ela vem ao nosso coração, ela chega ao nosso coração e ao nosso entendimento. Mas se o nosso coração não estiver aberto para receber, para aceitar, ela cai por terra. E aquela oração, ela não produz aí efeito, ela não produz aí resposta, ela não produz aí graça, nem bondade e nem amor. Porque a oração que tem efeito, a oração que tem valor, é a oração do justo, é a oração da verdade, é a oração da fidelidade, da lealdade, é a oração do caridoso, é a oração daquele que é perdoador, daquele que é abençoador, daquele que honra. Muitas vezes nós oramos, a pessoa pode estar na lama do pecado e a oração dela é aí atendida. A oração dela é atendida porque ela entrou, ainda que ela esteja na lama do pecado, ela adentrou a oração, se arrependendo e confessando o quão pecadora ela é, o quão errante ela é, o quão ela não teria nem direito de estar aí na presença do Senhor falando nada, porque ela reconhece que ela errou, que ela falhou, que ela agiu de maneira errônea. E nós precisamos reconhecer e fazer os caminhos de volta. Se nós não fizermos o caminho de volta, mesmo que nós falemos com Deus, não haverá conserto, não haverá ajuda, não haverá aí a libertação. Porque a palavra do Senhor diz assim, que se eu não fizer o caminho de volta, se eu não fizer novamente aquilo que o Senhor quer, não haverá nenhum tipo de ação ao meu favor. O Senhor não escutará e os céus estarão fechados. Os céus estarão fechados para aqueles que não fizerem o seu caminho de volta, não se consertarem. As muitas pessoas que mentem e elas não têm coragem de chegar na pessoa e falar assim: olha, eu tenho mentido, eu tenho enganado, eu tenho falhado, eu tenho falado pelas suas costas. Enquanto eu não fazer esse conserto dentro da minha casa, no ambiente de trabalho, enquanto eu não reconhecer, ah, mas eu falei para Deus, eu pedi perdão do que eu falei. Não, amados, não. Está errado. Você pode estar hoje vivendo debaixo de maldição, porque você está achando que foi perdoado daquilo que você falou, daquilo que você fez, e não foi. E você não foi porque você não fez o conserto. A Bíblia diz que se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, nós devemos ir até o nosso irmão e nos consertar. É o ofendido que pede perdão. Então,
muitas vezes nós guardamos, por causa disso, o resultado disso é o câncer, problemas estomacais no fígado, problemas na cabeça, dores fortíssimas na cabeça. Por quê? Porque nós falamos, julgamos as pessoas e não chegamos até ela. Olha, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu te julguei. E você precisa falar o que você fez. Ah, mas apóstola, se eu for falar, a pessoa vai ficar chateada comigo. Amado, não. Não é sobre a pessoa, é sobre você. Se ela for ou não, se ela tiver maturidade ou não, isso é problema dela. O seu é fazer o conserto. Se você quiser as suas orações respondidas, se você quiser ver os céus abertos, você precisa estar fazendo o caminho de volta. Hoje quero começar falando sobre o mão amiga. Mão amiga, que é aí um ato de caridade. Um ato de caridade que, através da minha vida, Deus falou assim, olha, Deus sabia que esta igreja ia precisar de atos de caridade para sobreviver. Que esta igreja ia precisar de atos de caridade para estar de pé. Que esta igreja ia precisar de atos de caridade para estar ali com as suas portas abertas. E se não fosse a mão amiga, a igreja já estaria com as portas fechadas. Porque o ato de caridade, de fazer a comida para outras pessoas, nos trouxe ali diante de Deus um olhar de misericórdia. Porque se não houver caridade, se não houver amor, se não houver misericórdia, não tem oração respondida. Não tem aí relacionamento, intimidade com Deus. Tudo é uma farsa. A religião não te leva a Cristo. O que te leva a Cristo é a caridade, é o amor. A palavra do Senhor diz que a verdadeira religião é a caridade, o amor ao próximo, a santidade. E se você não tem feito isso, você não tem obedecido a Deus. Você tem estado dentro da igreja enganado. Você tem estado dentro dos lugares onde você frequenta enganado. Até os demônios, para que eles venham ser ali invocados, é necessário que haja ali harmonia entre eles, unidade entre eles, senão eles mesmos não têm como trabalhar aonde há divisão. Então, se até os demônios entendem isso, hoje, tira a dureza do seu coração e comece agora a trabalhar em harmonia com seu esposo, a trabalhar em harmonia com seus filhos, a trabalhar em harmonia dentro da sua empresa. Fala mal da sua empresa, não, porque é o lugar de onde vem o seu pagamento, o seu alimento. Abençoa os seus patrões, deixa de ser rebelde, deixa de ser ingrato, abençoa, ora por eles, amém? Talvez eles não tenham aí a pureza, a tua santidade tua, porque quando nós temos assim a audácia de julgar alguém, é porque nós estamos nos sentindo muito melhor do que esse alguém. Então hoje, ore pelos seus patrões, ore pelas suas autoridades, ore pelas pessoas que moram junto com você e peça misericórdia pela tua vida, por tudo aquilo que você maldizeu, né? Maldito, maldizeu, vocês maldizem a vocês mesmos. Às vezes você maldiz a você mesmo, às vezes você fala mal de você mesmo, e aonde também as suas orações são interrompidas, porque como Deus pode abençoar alguém que nem a si mesmo se garante, nem a si mesmo se respeita, nem a si mesmo se ama? Se a base do trono de Deus é o amor e a equidade, como eu posso dizer que conheço o amor de Deus se eu não amo a mim e se eu não amo o próximo? É falsidade, é mentira. Então, hoje, vamos deixar de carregar a mentira, a falsidade. Vamos começar a carregar aquilo que Deus fez por nós lá na cruz.
a redenção. Vamos começar a carregar aquilo que Deus ordenou sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos nos alegrar em Cristo, nos alegrar com a sua palavra, nos alegrar com a sua justiça, com a sua misericórdia. Aqueles que se alegram no Senhor são aqueles que comem da árvore da justiça juntamente com Ele, perseverando em amor, perseverando em ousadia, perseverando em graça, perseverando em bondade, perseverando uns com os outros, né? Nós precisamos perseverar em amor, em fé, nós precisamos perseverar em santidade, em misericórdia, fazendo concertos e aniquilando aí toda a falsidade que existe em todos os ambientes que às vezes nós mesmos levamos. A Bíblia diz que nós devemos calçar os evangelhos da paz, e calçar o evangelho da paz está ligado em eu levar paz no ambiente que eu entro, não levar confusão, não levar contenda, não levar fofoca, diz que me diz que, não levar injustiças, mas precisamos levar aí a paz. Se eu não levo paz no ambiente, eu levo morte, eu levo destruição. Como que você tem entrado na casa do Senhor? Como você tem entrado na sua casa? Como você tem entrado no ambiente de trabalho que você trabalha? Como você tem entrado nos ambientes? Você tem levado, calçado o evangelho da paz? O evangelho que leva a paz ou o evangelho que leva a confusão? O evangelho que leva o amor ou o evangelho que leva o ódio? O evangelho que leva a graça ou o evangelho que leva o peso, a discórdia? Então hoje, analisa isso. Nós estamos todas as segundas-feiras ali no Mão Amiga, fazendo comida para pessoas que não são melhores que nós, para pessoas que muitas vezes não tiveram o abraço, o amor. A maioria dos moradores de rua são desviados. A maioria dos moradores de rua são pessoas que não suportaram as suas guerras, não suportaram a perseguição, não suportaram e não tiveram o abraço de quem precisava dar o abraço. Há casos que são separados, há casos separados, mas a maioria deles são pessoas que foram rejeitadas, abandonadas pela própria sociedade, pela própria família, pela própria igreja, pela própria religião, seja ela qual for. Não estou falando aqui só dos evangélicos, estou falando no geral, amém? Geral. E muitas vezes a igreja, ao invés de apoiar, ela empurrou para o abismo. Então hoje, se volta para Deus. Todas as segundas-feiras eu quero te dar a oportunidade de você ser abençoador, para você levar através da sua vida um prato de comida, uma água, um doce, qualquer coisa, um alimento não perecível, na Rua Major João Batista França, 1141, no Parque Industrial. Também quero que você, que pode ir ajudar, vá lá. Eu não tenho dinheiro, apóstola. Nesse momento eu estou passando por alguma, mas você tem mão, você tem boca, que pode catar o telefone e ligar para outras pessoas, que pode ir na sua vizinhança e pedir alimentos para uma amiga, para você poder ajudar. Você pode ir nas empresas. Eu preciso de alimento. Eu quero ir levar a comida, eu quero lavar os pratos, eu quero lavar as panelas, quero ajudar a fazer. Estou te convidando. Todas as segundas-feiras, às 16 horas, aliás, às 14 horas, 14h30, esteja ali, para ser uma abençoadora da obra de Deus. Também, nós temos a coluna de Deus, a coluna Shekinah, está aqui, a coluna de Shekinah, que é um voto com Deus,
onde eu faço durante aí 12 meses a minha aliança com Deus, colocando a minha oferta, colocando o meu voto com Deus. Ana fez um voto com Deus e sem aquele voto não tem Samuel. Sem votos, amados, na nossa vida não tem oração respondida. E voto eu tenho que cumprir. A Bíblia, ela é muito real. Melhor você não fazer do que você fazer. Porque você que tem um voto em aberto, você está em maldição. Se você não cumpre votos, se você não honra votos, se você não honra com a tua palavra, você está em maldição, porque a Bíblia, ela não mente, ela não fala só de bênçãos, ela fala de desobediência. Aliás, Deuteronômio 28, quando nós vamos falar das bênçãos do que obedecem, ela tem ali tantas bênçãos, mas a lista da maldição dos que desobedecem é umas 3 a 4 páginas, só falando daqueles que desobedecem. Nós precisamos pregar mais sobre a desobediência e quais são as causas da desobediência, e por isso você está vivendo debaixo de céu fechado e cerrado. Por isso, porque você não obedece, porque você não ouve, porque você não cumpre os princípios. Mas hoje você vai fazer isso, porque Deus te ama, Ele te valoriza, Ele deu a vida do Filho dele por você, tão precioso. Ele quer ter um encontro com você. Amém, amados? Não sou eu que vai te convencer, é o Espírito Santo de Deus, é a tua alma, não é a minha já está salva. Eu tenho convicção da salvação da minha alma, tenho pagado um preço muito grande para que eu possa. O preço que eu estou pagando não é maior do que o preço de Alcha, é bem maior o preço que ele pagou, mas eu estou pagando um preço de lealdade para que eu venha honrar aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Yahshua fez por mim lá na cruz, aquilo que o Pai fez por mim, dando o Filho dele, e o Filho dando a sua própria vida. Eu preciso honrar esse ato pelo qual foi feito há mais de 2000 anos atrás. Hoje nós estamos vivendo tempos de negligenciar a palavra, de substituir o sangue do Cordeiro por amizades, por acordos, por acertos, né? O sangue de Yahshua não se compara, a salvação não se compara. Yahshua não se envolve com pecado, com manipulação, com engano. Ele é a verdade. E se verdadeiramente hoje Cristo te libertar, verdadeiramente hoje você será livre, você será salvo. Eu prego muito sobre salvação, eu prego muito sobre libertação, eu prego muito sobre cura. Sabe, amados, porque eu prego isso? Porque foi isso que me resgatou. Não foram as profecias, não foram as promessas de casas, mansões, não foram as promessas de ter uma família feliz, que me colocou, que me tirou das drogas, que me tirou do pecado, que me tirou da depressão, que me tirou da morte. A promessa que me tirou do inferno foi o conserto, foi eu ser separada, porque não havia para mim motivo para mim me converter, a não ser a falta de paz que eu tinha, porque eu tinha tudo. Eu tinha tudo de todos. Eu tinha amigos, porque nem com Cristo a gente tem, imagina fora de Cristo. Eu tinha amigos, eu tinha ali drogas, eu tinha muito dinheiro. O que eu queria, eu fazia, mas eu não tinha paz. E por causa deste nome chamado Shalom, né? Hoje eu tenho paz. Então eu quero te dar o Shalom hoje. A paz que excede a todo conhecimento. Quero convidar você a se render ao Senhor. Quero convidar você a se entregar a esse Deus que não tem
aí ele não olha com os mesmos olhos que nós olhamos. Ele olha a pessoa que está com as suas vestes sujas, a pessoa que está com as suas vestes imundas. Ele olha com amor, ele olha e vê dela um grande missionário, assim como aquele endemoniado que ele estava ali. O Senhor não viu ele como ele era. O Senhor já viu o grande missionário que ele seria ali em Gadá, na Galileia. O Senhor olhou para ele e já viu quem ele seria. O Senhor olhou para Maria Madalena e já viu que aquela mulher seria aquela que andaria com ele até o último momento da vida dele. Seria uma grande apóstola, uma grande evangelista, uma grande auxiliadora na obra do Senhor. O Senhor, ele olhou para os leprosos, para os surdos, para os mendigos, moradores de rua, e ele viu que ali havia uma bomba, ali havia alguém que ele poderia usar, que ele poderia curar, restaurar, porque o curado ele cura, o doente ele adoece as outras pessoas. E quando ele olha para mim, para você, ele não via a Elaine drogada, a Elaine rebelde, a Elaine confusa, a Elaine deprimida, a Elaine que era ali uma pessoa irada, nervosa, uma pessoa má. Ele não via isso. Ele via a mulher que eu sou e me tornei hoje por amor e misericórdia, e por causa dele, por ele. Não foi por causa de mais ninguém, foi por ele. Eu estou aqui por ele, e se não fosse ele, eu não estaria, porque ele me ensinou a ser forte quando ninguém mais é. Amém? E que hoje você possa estar alinhado aí com o Senhor. Glória a Deus. Eu quero colocar um louvor aqui para você. Vou tentar colocar um louvor de cover, porque todas as vezes que eu coloco um louvor, cai a conexão. Então eu vou colocar um louvor de cover, porque a internet, a publicidade me barra, ok? Vou ver aqui um louvor. Às vezes vocês me pedem louvores, amados, e a gente não pode, porque a gente tem que pagar para ouvir os louvores dos grandes aí, né? Pessoas que louvam. Se você não pagar, você não ouve, tá? Principalmente numa rádio aberta. Deixa eu ver se aqui eu tenho algum cover. Meu Deus, eu acho que aqui nessa daqui não tem nenhum cover. Eu vou estar baixando louvores que são de cover nesse notebook. No outro lado da igreja, a maioria já é de covers, né? Vou estar baixando, quando eu sair daqui, eu já vou estar baixando vários louvores para nós podermos estar ouvindo sem que nos derrube, sem que nos bloqueie aí, porque todas as vezes que eu coloco um louvor é derrubada a live. Amém? Então, eu quero falar sobre agora o Coluna Kairos. O Coluna Kairos de Deus, ele é um propósito que eu faço durante 12 meses, aonde 3 vezes ao dia, 4, né, porque eu oro pelas madrugadas, é apresentado o seu nome, o seu pedido, a sua empresa, a sua loja, o seu projeto, o seu sonho diante de Deus, e ele ali, ouvindo as nossas orações, alcançam as vidas que estão sendo fiéis por apenas R$60 por mês. Você tem a sua propaganda em todas as plataformas, Kawaii, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, classificados, OLX, TikTok, eu já falei, né? E todas
aquelas que estão aí nas plataformas, tá bombando nas plataformas as propagandas aí sua, tá? Você que já tá bombando, é só você entrar ali nas minhas plataformas, Elaine Paulino, e você vai estar vendo o quão visualizado está sendo. Se você está sendo fiel, você pode ter certeza que Deus vai ser fiel. Mas basta ser fiel em tudo, no falar, no agir, dentro dos seus propósitos e dentro da sua maneira de amar ao seu próximo. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui convidar você que quer ser Coluna Kairos, ligue no meu telefone 17981512300, aonde você pode estar entrando em contato no WhatsApp. Fala assim: eu quero ser coluna, eu quero essa publicidade, eu quero essa propaganda, eu quero abençoar, consagrar o meu trabalho ao Senhor. As trevas consagram tudo que faz, independente de religião, independente de igreja. Isso é um propósito para você que tem um talento e quer aí, né, cumprir. Quero aqui falar sobre a marmitaria Que Fome, da Núbia. Todos os sábados, finais de semanas, ela tem 2 cardápios, né? Feijoada. E todos os sábados eu estou postando o cardápio dela aí no meu Face, porque todos os sábados são cardápios diferentes. A feijoada sempre tem, mas com a feijoada, que são 2 cardápios, sempre tem um outro alimento. Ela está ali na rua Almirante Tamandaré, no Maria Lúcia, número 1211, mas eles entregam. E eu vou deixar o telefone de contato para você já deixar separado no sábado, no final de semana. A gente não quer cozinhar, aí a sua marmita, é maravilhosa a marmita dela. O telefone é 17992820683. Também nós temos a foliação do seu Nakamura. Telefone lá da foliação Nakamura, que tem cada peças maravilhosas. É 17996552308, com o Silvio, na Marechal Deodoro 1598, no Parque Industrial. Corre agora para lá. E tem peças, tem águias, tem leões, tem pulseiras, anéis, alianças, brincos, um mais lindo que o outro. Pode ver nas minhas propagandas. Tem o Luiz Cora, que assenta pisos de mármore, azulejos e toda a parte de acabamento, faz reformas em porcelanato, também pias e cubas, e leões agora de gesso para sua parede, que ele faz águias, faz quadros ali de gesso em 3D, que parece que está saindo para fora assim do quadro. É maravilhoso. O telefone do Luiz Cora é 17991989011. Você pode estar aí vendo nas propagandas em todas as plataformas, entrando em contato com ele, para que você possa estar adquirindo aí o seu produto. Também nós temos a Mila Pieta Store. Mila Pieta Store, ali no Instagram dela, Avenida João Bernardino de Seixas Ribeiro, 1167, no Jardim Canaã. Ela tá ali com a sua loja das 9h30 às 19 horas. Telefone 17981074527. Lojas de roupas, vestuário, beleza, cosméticos e cuidados pessoais. Vai lá na Mila, você vai amar os produtos dela, você vai amar as roupas. Tem uma loja que você precisa visitar essa semana, é a da Mila, ok? Liga para ela, fala com ela, vai até lá. Também nós temos a Josi Cora, que está aí com vocês, né? Josi Cora Design, New Design, né? Ali na rua Moisés Miguel Haddad, 714, no Jardim Canaã. Ela está com promoção de inauguração, apenas R$80. O telefone dela é 988-525993, ok? Dá uma ligada para ela, já agenda o seu horário. Ela faz unhas de gel, molde F1. Agende agora o seu horário. Tá aqui, ó, as minhas mãos perfeitas, maravilhosas, com as unhas da Josi Cora.
E nós temos também Farmácias Única, que é lá na Antônio de Godoy, que é a farmácia no centro da cidade, que é a farmácia de manipulação única, 3143, perto do Atacadão, tá bom? Temos também na Mogi de Onça, farmácia única na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5210. O telefone para as 3 é 3353-1400, aonde você liga agora e eles vão até você de graça levar perfumaria, medicamento. É uma essa só que eu quero. Eles vão levar. Eles vão levar, seja qual for o valor, eles entregam totalmente de graça aí pra você que está precisando, tá bom? Fala que você ouviu aqui na Rádio TV Kairos, tá bom? Também nós temos a Natália. A Natália, ela está ali no bairro aqui na Zona Norte, né, amados? Aqui perto do Borghese. E ela também faz spa de pés, unhas, pés, manicure, pedicure, NG, pedicure e manicure. O telefone dela é 179810-8703. Natália, tá aqui perto do Borghese, para você que está aqui do outro lado, né? Uma tá lá do lado do Canaã, a outra tá aqui do outro lado, na Zona Norte. Também nós temos a Elilar. Nós tivemos um jantar abençoador neste final de semana, aonde as lojas Elilar nos doou todas as panelas, frigideiras, nos doou ali, né, canecão, cada peça. Você que não foi no jantar, lamento, você perdeu. Todo mundo ganhou presente, todo mundo foi presenteado com manicure, pedicure, unhas, com quadros. Foi maravilhoso o jantar, a palavra do casal que estava no jantar, Jair e Gislaine. Foi algo muito lindo, onde nós podemos compartilhar ali, né, com os nossos amigos. A Elilar, utensílios para o celular, telefone 3272-9204. As lojas www.lojaselilar.com.br. Entra lá no site que tem ofertas maravilhosas. Telefone também 0800-707-9220. E você vai ver produtos maravilhosos que duram. Sua cozinha vai ficar perfeita. Também temos a Flora Ceasa, amados. Ela levou tantas flores. Nós enfeitamos a igreja com samambaias que eu pedi. Nós enfeitamos as igrejas com rosas. E ela levou flores, vasos, um mais lindo do que o outro, que ela deu de presente para os casais, né? E ali, ela nos abençoou, que ela seja abençoada. Flores, plantas, temperos, ervas medicinais, paisagismos. O fone da Flora Ceasa é 992786913. Corre, vai lá pro Ceasa. A advogada Nicole, o telefone dela é o DDD 11 987 2204 33. A advogada Nicole, ela atua em São José do Rio Preto e região, né? Fale ali no WhatsApp dela e ela vai poder estar em Mirassol também, ela atua. Ela mora até em Mirassol, vai poder estar te auxiliando como advogada. Temos também aqui, vamos ver, bolos da Jô, 179810-59898. Bolos dos pirulitos, tortas, bolo de pote, balas, pirulitos, encomendas, tá bom? Liga lá pra ela agora, encomenda para esse final de ano. Os produtos dela são maravilhosos. Nós vamos fazer um bolo, é só dela que nós ali pedimos para ela ali, tá bom? E vai ter outras, eu também vou pedir de vocês, a igreja vai pedir, vocês que têm igreja, peçam para aqueles que estão ali ajudando, sendo ali abençoadores, tá bom? Temos a Patrícia, fisioterapeuta, que ela vai até a sua casa, faz limpeza de pele, celulite, relaxamento, aparelhos ultramodernos para medidas para dores. Olha, amados, diminui assim, na hora que você termina, já diminui. Na hora que você termina, você já pode ver a diferença. Acaba com as dores no seu corpo, é o ultrassom. E aí ele também vai diminuindo as suas medidas. Na hora que você termina, você já vai ver o resultado e ela vai até a sua casa. Agende agora com a Patrícia. O telefone dela é 17992-050794. Bem, nós temos aqui
é a Olivia, que vende os Avon, sutiãs, peças íntimas. O telefone dela é 17 DDD 981016213. Entra no WhatsApp e diga que você precisa de Avon e peças íntimas e ela vai te atender. Também nós temos a Rosângela Salgados, que ela atende a bar, shoppings, lojas, festas, eventos, faz salgados em geral, tanto pequenos como grandes, assados, fritos, rocamboles. Então, você que quer aí um salgado maravilhoso, que todo mundo vai falar assim, meu Deus, aonde foi que você mandou fazer? É 17991032545. Também nós temos os supermercados Porecatu em todo o Brasil, tá bom? São abençoadores da obra. Também nós temos o Centro Terapêutico Soluna com o Fábio Stivel, que tem tanto a parte feminina, né? Agora nós vamos dar o endereço da masculina e depois eu vou estar passando aí nas propagandas a parte feminina que ele já me mandou. O telefone é 17991 996 686. Você que precisa internar, ou uma mulher, ou um homem, né, na parte masculina ou na parte feminina, que são separadas, e não encontra uma casa de recuperação, uma casa terapêutica. Então eu estou aqui passando para você o telefone. A masculina é na rua Carlos Roberto Augusto 691, lá no Jockey Clube, Fábio Stivel. Liga para ele, ele vai te dando maior orientações. Também temos a Cátia Simões, lá de Portugal. Faz pés, mãos, gels, acrílico, cosméticos. Faz a parte da perfumaria, dá cursos para você que está aí em Portugal. O Instagram dela é Cátia Simões Teixeira. Procure, agende seu horário e você vai ficar satisfeitíssimo. Também tem eu, faço meus atendimentos individuais todas as quintas-feiras, a parte psicológica, a parte espiritual, a parte emocional, desligamento de almas, faço quebra de maldição, cura interior, faço ali, né, o desaprisionamento de almas também. O telefone é 17981512300. Entre em contato no meu Instagram não, no meu WhatsApp, ok? Eu não atendo telefones, somente no WhatsApp. Deixa eu ver se eu falei de todo mundo aqui. Não posso esquecer de ninguém, porque a gente tem que dar honra às pessoas que nos honram, né? Isso é o princípio de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E que você seja o próximo a se levantar. E todos os outros que são colunas, amados. São muitas as pessoas que são colunas, mas os nomes delas não estão aqui, porque elas não querem a propaganda, mas elas querem ser abençoadas. Ou talvez trabalham por outras empresas e não tiveram a necessidade de fazer aí a sua propaganda. Ok? Agora nós vamos entrar com a palavra que Deus colocou hoje no meu coração. Vamos estar falando nesse podcast que fala a respeito das ovelhas e dos lobos. Eu tirei aqui 2 versículos maravilhosos, aonde eu vou estar abrindo aqui para você entender mais sobre o nosso assunto. Glória a Deus. Aqui em Mateus 10. Deixa eu ver. Abra Mateus 10 comigo. Glória a Deus. Aqui em Mateus 10 está assim: E Yahshua envia os 12. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todos os doentes e enfermos. Estes são os nomes dos 12: Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, e Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. E Yahshua enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma,
dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordões, pois o trabalhador é digno do seu sustento. E é esse que é o trabalho. Deus só é patrão de quem trabalha na obra dele. O Senhor falou: não leva nada, porque eu vou sustentar vocês que trabalham para mim, não secular. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao encontrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repousem sobre ela. Se a casa não os receberem, que a paz retorne para vocês. Ou seja, se vocês forem bem atendidos, haverá paz sobre eles. Mas se não receberem vocês, não haverá paz. E Yahshua falando esta palavra, vai lá na tua Bíblia, seja católica, seja qual for, vai estar lá, Mateus 10. Glória a Deus. E dizendo isso, tenham cuidado, lá no 17, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores reais como testemunhas, e eles e os gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quando ao que disser, ou como dizê-lo, naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará em intermédio de vocês. O teu irmão te entregará à morte, e o seu irmão, o seu pai, o seu filho, filhos te rebelaram contra seus pais e os mataram. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Esse é o Evangelho. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro, ou lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família serão também xingados. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem na luz do dia. E o que sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a tua alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanto a tua alma como o teu corpo no inferno. Não se vendam 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também te negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra, não. Nem vim trazer paz, mas vim trazer a espada, pois eu vim para fazer que o homem fica contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Glória a Deus, aleluias. Olha bem como devemos entender e atender o comissionamento divino e agir da maneira que Deus nos orientou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Agora eu vou abrir aqui em João 13. Em João 13, versículo 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a escritura. Aqueles que partilhavam do meu pão e voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Yahshua perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhe certamente que um de vocês me trairá. Sim, discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. E um deles, o discípulo quem Jesus amava, estava reclinado ao seu peito. E Simão, Pedro, fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe quem ele está se referindo. E inclinando-se esse discípulo para Yahshua, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E respondeu Yahshua: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariote, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Yahshua. Mas ninguém à mesa entendeu, porque Yahshua lhe disse isso. E visto que Yahshua era o encarregado do dinheiro, visto que Judas era o encarregado do dinheiro, ele era aquele tesoureiro, né? Alguns pensaram que Yahshua estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, e Judas saiu, e era noite. Amém? Olha que palavra tremenda, essas duas palavras que eu compartilhei agora aqui com você. Nessas duas palavras, como eu disse, aqui, nessas duas palavras, nós vamos falar sobre nós vamos falar sobre o lobo e nós vamos falar sobre a ovelha, né? Eu tinha separado uma outra palavra aqui que vai falar sobre o lobo e a ovelha, amados. E depois, no domingo, eu vou estar me estendendo com essa palavra, porque enquanto nós não entendermos o chamado, a comissão de Deus, nós não entenderemos a Bíblia. Nós não fazemos parte do chamado cristãos enquanto nós, porque, amados, eu quero que você entenda que o gospel também é uma religião muito diferente do cristianismo, né? Existem igrejas que também têm a sua própria religião,
Porque a Bíblia diz que ser cristão é ter unidade. Ser cristão é ser um só. O cristão, ele tem uma identidade. E se os líderes ou as pessoas não se identificam com o cristianismo, então elas não são cristãs. Eu acabei de ler a comissão, quando Deus nos chama, qual é aquilo que Ele nos comissiona a fazer? Libertar, curar, expulsar demônios. Em nenhum momento Ele está dizendo para nenhum discípulo, ou você que está indo numa igreja, que é para você ir na igreja para se dar bem, para arrumar a tua vida, para se consertar. Pelo contrário, Ele disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer guerra. Vai ter guerra dentro da tua casa por causa de mim. Vai ter guerra entre as pessoas por causa de mim. Até os fariseus, até os religiosos vão tentar te matar, tentar te perseguir por causa da minha verdade. Quando Yahshua, ele diz isso, é de uma clareza que agora, né, nesses últimos dias, eu estou atendendo muitos líderes que foram e estão sendo perseguidos por pessoas que estão na intercessão, pessoas que estão ao lado, pela sua família. Eu não estou falando de mim. Se alguém está dizendo, porque eu conheço a perseguição desde quando eu abri o meu ministério. Antes de eu abrir o meu ministério, eu já era perseguida, então eu já estou acostumada com os lobos, com a ação deles dentro da igreja, dentro da família. Então, eu não estou falando sobre mim. Essa pregação é para você líder, para você discípulo, para você membro, para você que trabalha dentro de qualquer empresa, organização, para você que está dentro de casa agora, família, né? É para você que está machucado, ferido, para você que foi ferido. Muitos nós falamos dos pastores lobos que comem as ovelhas e pegam a gordura dela. É verdade, amados, tem mesmo muitos falsos profetas, mas não é o caso dessa geração. Nesta geração existem muitos lobos que estão vestidos de ovelhas dentro da igreja para matar os pastores, para defamar os pastores, para julgar os pastores. Só nesta semana eu atendi em um dia 2 casos de mulheres maravilhosas, usadíssimas por Deus, que estão feridas, machucadas, fecharam seus ministérios por causa da intercessora, por causa de irmãos que as perseguiram e as mataram. São vários, aliás, não minto, 3, não foi 2 não, foram 3, só numa semana. Mulheres que tiveram uma comissão e não suportaram a perseguição, porque os pastores que são legais, os pastores que procuram, que ligam, que visitam, eles não são amados, eles são traídos. Pode ver, eu botei várias ministrações de pastores diferentes que estão pregando a mesma coisa. Os pastores amados são aqueles que estão na mídia, nos podcasts. Os pastores amados são aqueles que nunca fez uma visita na sua casa, que nunca te atendeu, que nunca orou por você, que nunca pagou um preço. São aqueles que estão lá numa igreja lotada, e o diabo não tem medo de igreja lotada, o diabo tem medo de igreja que ora, de igreja que guerreia. O diabo não tem medo de multidão, porque ele está sentado lá e ele está agindo lá é dele, ele não preocupa por isso. Mas essa igreja que eles não tem guerra, eles não têm luta, não, eles não têm, porque aquela igreja já é do diabo, então ele não precisa guerrear contra os deles. Mas o diabo luta com a igreja que é de Deus. Ele luta com a igreja que
fala a verdade, que prega o evangelho, que prega a cruz, que traz o negue-se a si mesmo, que traz a submissão, que traz o reino. Este ele odeia, porque ele não se subordinou, porque ele não se submeteu à ordem de Deus, se rebelou e rebelou ou um quarto de anjos. Ele não aceita a igreja que é unida, ele não aceita a família unida, ele não aceita uma empresa unida. Ele sempre vai colocar um lobo, um deles, no meio das ovelhas. Eu ouvi essa semana de um pastor algo que mexeu muito com o meu coração, e eu quero compartilhar, porque hoje você vai tentar, se você é o lobo, ou se algo dentro da sua empresa, da sua loja, da sua família está acontecendo. Este pastor, ele começou a perder muitas ovelhas, pastor de ovelhas mesmo, né? Ali no pasto mesmo, ovelhas, animais. E começou a desaparecer, sumir, as ovelhas sumiam, eles estavam com muita pouca ovelha. E ele falava, mas eu estou fazendo tudo certo, as ovelhas estão desaparecendo. Por onde que as ovelhas estão desaparecendo? Eu estou protegendo, eu estou dando a vida pelas ovelhas, mas elas desaparecem. Eu durmo e quando acordo elas desapareceram. E ele foi conversar com outro pastor, e o outro pastor falou assim, quando elas forem passar pela porteira, bata nelas com o cajado. E o pastor olhou para o outro e falou, como? Eu já estou com poucas, como é que eu vou bater nelas? Ele falou, bata nelas. E o pastor viu, falou, não vou fazer isso, já são poucas, como é que eu vou bater? E naquela noite, quando ele acordou, sumiu mais ovelhas, foram mais ovelhas embora. E ele falou, quer ver, eu vou ouvir o que o pastor falou para mim. Quando chegou na manhã, ele começou a passar as ovelhas. E ele pegava o cajado, pá, na cabeça da ovelha. A ovelha começava a chorar e passava. Pá, a ovelha começava a chorar e passava. De repente, ele deu uma cajadada numa ovelha, achando que era ovelha. E ele se levantou e jogou a pele de ovelha que ela estava. Era um lobo que tinha comido uma ovelha, e no meio delas ele estava com uma pele de ovelha, e o pastor não percebeu. E lá dentro ele estava comendo todas as ovelhas. O lobo não suporta que seja corrigido. A ovelha, ela chora. Por isso que Alcha foi ao matadouro como ovelha. Chorou. Ele não se rebelou. A verdadeira ovelha, pastores, analisa quando você repreende alguém, qual é a atitude dela. E você aí da igreja, é bode, deixa eu sair. Eu vou. É bode, é lobo, vestido em pele de cordeira. Deixa sair, porque ela está contaminando o rebanho, ela está contaminando a tua empresa, ela está contaminando a tua família, ela está contaminando a tua vida, ela está levando dissensão, divisão, confusão, morte, mentira, falsidade. Ela está vestida de ovelha, mas ela não é ovelha. Ela está muitas vezes ao teu lado. Eu estou falando, amados, veja bem, estou falando no geral. Judas não estava no meio dos feiticeiros. Judas não era mundano, ele não estava no mundo bebendo, prostituindo. Judas estava à mesa. Eles estão à mesa, comendo e bebendo com você. Mas você não está enxergando. Sabe por quê? Porque ele tem a pele, a lã da ovelha. Bate nele. Repreenda ele. Fale a verdade para ele. Para você ver o porquê que as ovelhas saíram do matadouro.
Há inúmeros líderes que eu atendo, machucados, feridos, largaram família, casa, profissão, sonhos, deixaram tudo para viver da obra, para viver de míseros olhares, são traídos, rejeitados, acusados. Pensa que Deus não está vendo isso? Você, ovelha que está ouvindo, pensa que Deus não está vendo isso? Você, lobo que está ouvindo, pensa que Deus não está vendo isso? Deus está vendo. E Deus disse que quem faz isso com os dele, não haverá paz. Não haverá paz sobre a tua vida. Não haverá bênção sobre a tua vida. Portanto, se hoje você que está aqui me ouvindo não tem tido paz, não tem tido resposta de oração dentro da tua casa, no teu comércio, na tua vida secular, aonde você habita, pode saber que tem um lobo e Deus vai jogar luz. Deus vai jogar luz. O lobo, ele não obedece, ele não é dominado. O lobo, ele não aceita a orientação, ele não aceita o conserto, ele não aceita. E não tem como, não tem Espírito Santo, não tem Cristo que converta. Nem Deus conseguiu consertar a Lúcifer e os seus comandados e os seus outros anjos. Quem somos nós? A Bíblia diz: nem discute. Sai daquele lugar e leva, vai embora e bata o pé de quando você sair daquela cidade. Se eles não aceitarem vocês, bata o pé. Não leva nem o pó daquela cidade no teu pé. Se eles não te aceitaram, eles não estão aceitando a mim. Se eles te rejeitarem, eles estão rejeitando a mim. Mas se prepare, porque você vai ser odiado, porque você vai ser criticado por amor a mim. Quando eu falo a verdade, quando eu sou justa, quando eu falo o que Deus quer e não o que os homens querem ouvir. Há muitos ministérios e templos hoje do aonde, né? Porque Cristo é maravilhoso, Ele te ama, Ele vai te dar milhões na tua conta corrente. Olha, amados, Deus dá milhões, mas Ele dá milhões para investir em missões. Ele dá milhões para mandar para a África, para pessoas que estão sendo mortas e perseguidas. Ele te dá milhões, não é para construir casas e mansões, mas para construir igrejas, para sustentar pastores. Você não entendeu. Você não entendeu. Você não entendeu. E tem roubado a igreja. E tem matado os seus profetas de Jerusalém. Você tem matado os profetas. Você tem abrido a tua boca para falar aquilo que Deus não disse. Cuidado, falso profeta. A tua fim é no vale de enxofre. É no vale de perdição. Não há salvação se não houver mudança, se não houver arrependimento. Ouça a voz dos profetas, a voz do Espírito Santo. Deixa para trás a tua vergonha, o teu pecado. Abandona aqueles que têm má língua. Abandona os fofoqueiros, aqueles que falam dos ungidos. Saia da contaminação. Não ouça, não aceite. Saia do meio deles, diz o Senhor. O Senhor diz: sai do meio deles. Sai do meio deles. Eles não são comigo. Eles não têm parte do meu reino, do meu corpo, do meu sangue. Sabe, amados? O apóstolo Hermínio pregou algo que eu quero compartilhar com você. Ele pregou sobre
exatamente esta palavra quando os discípulos estavam com Yahushua, e Yahushua diz: um entre vocês é o traidor. Amados, eles estavam num nível que nenhum acusou o outro. Pode reparar que a pessoa, quando ela é lobo, ela joga a culpa no A, no B, no C, no D. Ela joga a culpa no líder, como fizeram com Moisés. Ela joga a culpa no irmão que está atrapalhando ela. Ela joga a culpa na família, no marido, na esposa, no filho, no trabalho. Ela joga a culpa em tudo para não fazer o que Deus quer. Nenhum dos discípulos julgou ninguém. A Bíblia disse que Pedro olha para João, que estava deitado no peito de João, e diz: pergunta para ele quem é. Pergunta. E João olha e diz: sou eu, Senhor. Todos acharam que era eles mesmos. Será que é eu? Quando nós somos transformados, amados, nós não temos olhar para criticar os outros. A crítica vem sobre nós, a luz está sobre nós. A culpa é minha, é minha, é minha. Eu não tenho olhar para dizer é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. A não ser o profeta, que pode denunciar o profeta, o pecado do outro. A ovelha não tem o direito. Eu não me firmo por causa da pessoa. Eu não vou para a igreja por causa disso. Amados, o problema é seu. A salvação, ela é única, ela é particular, é individual. Deus não vai cobrar o outro porque você não foi para a igreja. Deus vai cobrar você. Você vai cobrar você pela falta de comunhão, pela falta de posicionamento, pela falta de liderança. Seja curado hoje. Amados, eu sou muito sensível a todos os líderes que foram feridos. Meu Deus, quando eu era ovelha eu não entendia, mas quando eu me tornei líder, eu peço perdão por todas as vezes que eu não compreendi a minha liderança. Como um líder sofre, que hoje você possa amar o seu líder. Se você não entende, cala a boca. Fecha a tua boca. Você não sabe aonde você está tocando. Há muitos líderes que estão na rua, na prostituição. Oh, Senhor. Há muitos líderes que estão abandonando por causa de você, por causa da tua língua, por causa da tua boca. Olha bem como é que está a tua família. Se você fez isso, a tua família está no inferno, porque você a colocou lá. Corrige. Dá tempo. Corrige. Conserta. Liga para ele, liga para ela agora. Você que passou em várias igrejas, e onde você passou, você semeou divisão, contenda, fofoca. Você semeou no coração dos puros, coração de gente que chegou tão inocente e te viu falar do anjo da igreja, da maneira como ele agia, da maneira como ele fazia. Cala a tua boca. Que preço que você paga para falar de quem paga? Tem gente que acha que só porque vai na igreja está pagando preço. Hipócrita. Preço é quando eu abro mão dos meus sonhos, da minha vontade, da minha família. Preço não é ir para a igreja. Você não está fazendo o favor de ir para a igreja, de ir para o terreiro, de ir para o teu trabalho. Você está indo para se consertar, para ser melhor. Olha, eu vou orar a partir de hoje por todas as vidas que foram feridas, por todas os líderes que estão em casa,
deprimidos, tomando medicação, remédios, por causa da tua língua. Eu vou orar. A espada não vai apartar da tua casa. Eu digo isso como profeta. Enquanto você não se consertar, enquanto você não pedir perdão, você não vai viver o que Deus tem para você. Eu estou aqui como reino. Deus ama o pecador, mas Ele exclui o rebelde. Ele rejeita. Ama com o amor de Cristo. Não seja pedra de tropeço para o menor, para o pequenininho que chegou agora. Pensa que Deus não ouve as suas conversas no WhatsApp? Ontem, quando nós estávamos no monte, Deus falou. As conversinhas. A raposa, o lobo, ele entrou na tua vinha através da boca até do teu marido. Às vezes o lobo é o teu marido, às vezes o lobo é a tua esposa. Por isso que você não prospera. Por isso que você não sai do lugar. Por isso que você sente essa angústia. Meu Deus, eu estou fazendo tudo certo. Mas o lobo está ali, ó, se fazendo de ovelha. Ele está comendo a tua vinha. Você planta, você vê crescer, você vê a árvore encher. Quando você olha, de repente, sumiu. O lobo está aí, está sentado na tua mesa, está comendo com você. Eu quero orar por você. Prepare agora o seu copo com água, a sua peça de roupa, a sua fotografia. Hoje Deus vai abrir a sua visão. Hoje vai chegar a cura para você, meu amado. Olha para o autor, olha para os discípulos que foram perseguidos. Olha lá para a África, olha lá para a Coreia. Quantas pessoas estão sendo, quantos missionários estão sendo assassinados agora? Quantas crianças estão sendo assassinadas agora? Porque não negaram a Cristo. Porque não deixaram de orar. Houve uma cova do leão para Daniel, que fazia tudo certo, mas orava 3 vezes ao dia. Incomoda as trevas, incomoda o inferno, incomoda os falsos profetas, incomoda os apóstatas. Aquele que ora, ele incomoda. Então, se você que está na posição, não saia dela por causa dos falsos hipócritas. Eles jazem no maligno, eles já vivem no inferno, eles não têm paz com Deus e com os homens. Quero orar por você. Eu quero consagrar você, consagrar o teu coração a Deus. Seja curado hoje. Vai ter recompensa do céu, não vai vir de homem. Oh, meu amado, a recompensa não vem da mão do homem. A recompensa virá de Deus. É a Ele que você deve a tua vida. É a Ele que te chamou. É a Ele que te comissionou. Sai hoje desse quarto. Sai hoje dessa escuridão. Sai hoje dessa cova profunda. Sai hoje dessa vala. Saia. Você está tomando medicação forte. O Senhor está dizendo que Ele quer te curar. Você está aí dentro dessa caverna. Sai, Elias! Jezebel não tem poder. Está quebrado o poder dela. As palavras dela não mais te ferirão, não mais te machucarão. O amor de Deus te basta. Ele te ama. Ele não te rejeitou. Ele não rejeitou o teu ministério. Ele não rejeitou. Eu amo você, líder. Eu amo você. Eu sinto a tua dor, líder. Que você possa hoje receber o bálsamo. Receber
receber o sangue de Alcha, volte para o campo. Muitos vão te rejeitar, mas Deus enviará os teus João. Deus enviará o consolo. E ainda que não haja João, existe Ele. Existe um amigo perfeito que te ama. Pai, na autoridade do teu nome, eu quero dizer que eu te adoro. Obrigado, Senhor, por esses líderes de família, de empresas, de igrejas que estão sendo esfaqueados, apunhalados. Tira os punhais deles, tira o veneno deles. Eu sei que são muitos os falsos que dizem que ama e não ama nada. Traz o teu amor, Pai, verdadeiro. O Senhor vê a noite deles sem dormir. O preço que eles pagaram de sair da casa deles para ir orar, visitar, aconselhar. Tem de misericórdia, Pai, dos teus filhos, dos teus verdadeiros discípulos. Tira a máscara dos lobos hoje. Cai agora as máscaras. Não poupem os lobos. Manda embora. Eles estão saqueando a tua vinha. Que o Senhor hoje possa te consolar, te curar. Sabe, Senhor, esta geração é uma geração inica, sem temor, sem amor. Ela sangra naqueles que querem ajudá-las, naqueles que querem ensiná-las. Socorre hoje, Pai, a ovelha que está perdida por causa da inveja do irmão, por causa do orgulho do irmão, por causa dos ciúmes. Traz de volta as verdadeiras ovelhas pela tua mão, Senhor. Entra em cada lar, cada família, só as ovelhas. Que venha o juízo sobre os lobos, que venha a condenação sobre os lobos, que venha arrependimento para aqueles que ouviram o que o lobo disse e se contaminaram. Quando ela beber dessa água que eu consagro agora, haja cura para ela e para o lar dela. Talvez, pastora, você esteja com seus filhos fora da casa por decepção. É até o meu caso. Por decepção. Talvez você está vendo o seu filho, a sua família, o seu casamento destruída por decepção. A culpa nunca foi de Deus. Não olha para o homem, olha para Deus. Deus vai restaurar e a glória da segunda casa vai ser maior do que foi a primeira. Eu consagro este copo com água, com águas do trono de Deus que vai curar, santificar, purificar, vai lavar. Lava os teus olhos com essa água para você enxergar o lobo, para você ter autoridade. Eu consagro essas peças de roupa, essas fotografias de famílias que foram feridos, filhos que estão desviados por causa da língua, por causa da maldizente, por causa da inveja, por causa do mau caráter. Em nome de Uaushua, Pai, tudo está debaixo dos teus olhos. Tu és um Deus justo. Tu és um Deus justo. Que o teu amor seja sobre aqueles que te ouvem e te obedecem.
e sobre os inocentes. Existem muitos inocentes pequenininhos que eu abro as minhas asas como a águia, como diz a tua palavra, coloca eles debaixo das tuas penas, guarda eles das tempestades, traz o alívio, restaura o primeiro amor. Em nome de Anjo, eu repreendo todo espírito de rebelião, de confusão, de mentira, de engano. Sujeito o diabo por debaixo dos meus pés, esmago. Solta eu, a minha casa, minha família, meu filho, solta o meu ministério, solta! Vai pro vale de enxofre, que é o teu lugar. Sejam dissipados as tuas comunicações, as tuas frequências, em nome de Anjo. Amém e amém. Beba da água. Amados, quem tem visão aberta, abre agora. O reino de Deus a chegar. Aqui tem tantos anjos, miríades de anjos, que anjos ministradores possam ser. Receba a visita, faça a morada hoje. Seja a morada de Deus hoje. Seja a morada de Deus hoje. Quando nós estamos em paz com Deus, em paz com os homens, ainda que os homens não estejam em paz contigo, você não precisa da paz dele, porque o único que tem paz é o Shalom. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quero te convidar para o culto da Santa Ceia este domingo, às 19h30, na Rua Major João Batista França, 1141. Quero te abraçar, quero orar por você que foi ferido, você que foi ferido injustamente, mas eu não quero orar por você que se rebelou contra o conserto do seu pastor. Para esse, volta lá, conserta com o teu pastor, nem que você não for ficar lá, conserta com o teu pastor, pede perdão de tudo que você falou nas costas dele. Você não conhece o profundo dele, o secreto dele. Não fale de quem Deus ungiu. Ai daqueles que tocam no ungido de Deus. Ai. Amém. Na terça-feira, culto de libertação e cura tem sido tremendo. Nós vamos começar um propósito. Eu sou a morada do Senhor. Eu vou estar dando uma arca de pingente para você levar no seu pescoço. Eu sou a morada do Senhor. Eu sou a morada do Senhor. Que você possa abrir as suas asas. Que você possa se aquebrantar, se redimir. A salvação para o arrependido. A salvação para o pecador. Que você possa hoje ter um conserto, em nome de Deus. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos. Terça-feira às 20 horas, culto de libertação na Rua Major João Batista França, 1141. Estaremos evangelizando no sábado, monte todos os dias. Segunda-feira, uma amiga. Se levanta, a obra é de Deus. Seja mais um nesse exército. Shalom, shalom. Que a glória, a paz e a bênção do Senhor esteja sobre ti. Shalom. Glória a Deus.